Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Se você é novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e ajude a gente a chegar a mais pessoas. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal também, para que a gente possa melhorar a estrutura, ter câmera melhor, ter microfone melhor, enfim, ter coisas melhores, montar o nosso estúdio mais legalzinho, você pode fazê-lo através do pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Beleza. Nós vamos agora dar falar um pouquinho sobre, né, de como que as mentiras do demiurgo, do Deus do Antigo Testamento, do Jeová, Javé, a gente consegue desmascarar e desmontar essa tese, né? Lamentavelmente, a maioria das pessoas entraram dentro dessa noia da mentira dele, né? Então ele resolveu contar uma mentira e muita gente entrou na noia dele. Vamos entrar nessa vibe, né? Então, nós vamos estudar esse assunto agora, mostrando para vocês como ele mente, ok? Como ele mentiu ao longo do tempo, tá? Ok? Vamos lá? Bem, então, vou pegar um texto aqui, tá? E o texto diz o seguinte, em Gênesis 2, 16, 17 diz, e ordenou Javé, Deus, ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, tá? Mas da árvore do conhecimento, ok? Então, deixa eu dar uma grafitada aqui. Mas da árvore aqui, ó, já grifou aqui até, inclusive, mas eu vou grifar de novo. Mas da árvore do conhecimento, quer dizer, conhecimento no hebraico é dat, e no grego é gnosis, né? Ok? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Isso foi Deus que disse para quem? Tá? Ele disse ao homem. Tá? Vamos lá. Simples, claro e direto. Deus disse, Adão, que se você comesse do fruto da árvore proibida, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, vejamos o que disse a serpente, que é a representação terrestre do maligno. Porque foi assim que resolveram classificar essa serpente. Nahash. A palavra serpente, cobra, quer dizer Nahash. Né? Quando vem acompanhado de Nahash Saraf, quer dizer cobra de fogo, né? Serpente abrasadora, que era como se a palavra seraf quer descrever os serafim, aqueles seres que estão lá no trono do Jeová. Eles são verdadeiros cobras de plasma, que foi as ditas figuras que foram lá e morderam a galera no deserto e morreu um monte de gente porque, né, desobedeceu o Jeová, que o Jeová é assim, ou você anda comigo, se mijar fora do pinico, eu meto a ripa, entendeu? Então, é esse tipo de Deus que esse pessoal anda pregando por aí também, né? Certo? Gênesis 3, de 1 a 5 diz, ora, a serpente era a mais astuta, presta atenção na palavra aqui, ó, astuta, tá? Que eles não quiserem dizer assim,
o mais sábio dos animais, mas eles preferiram colocar astuta, né? Que todos os de, que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus lhe tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente está dizendo bem aqui, ó, não morrereis. Mas observe, bem aqui em cima, que Deus disse o seguinte, tá? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam, o que Deus disse foi que você não coma da árvore. Observem que a mulher, isso Deus disse lá para Adão, tá? Quando você pega esse livro aqui, que Jesus vai dizer para João essa história, tá? A coisa é bem diferente, tá? Observe bem. Gênesis está falando que Deus disse para que Javé, o Jeová, falou para Adão, tá? Ele falou para Adão, certo? Então, eu vou aqui, ó, ver aqui o texto, que vocês comprem o livro, tá? E deixa eu ver aqui onde é que ele está. E ele diz assim, eles criam o Adão, tá? Beleza, vamos lá. Aí, bem aqui, ele vai falar sobre o que se falou para Adão, tá? E João vai indagar, fazer uma indagação. Olha só o texto, tá? Esse texto aqui eu vou já encontrar aqui. Ele diz assim, ó, Jesus diz assim, na página 180. Ele diz assim, a fim de que Adão não pudesse contemplar a sua própria nudez e reconhecer a nudez da sua vergonha. Mas fui eu quem fez com que ele comessem. Jesus está dizendo. Fui eu que fiz com que eles comessem. Bem, presta atenção que o que João vai fazer, porque João está ouvindo Jesus dar a explicação lá da história do Éden, e ele resolve dizer, então, assim, pera lá. Jesus falando, ele... Mas não foi assim que a gente aprendeu aí na Torá? Aí, eu vou perguntar. Ele resolveu perguntar. Eu, João, disse ao Salvador, Senhor, não foi a serpente que induziu Adão a comer? Primeira pergunta, ele está perguntando assim, não foi a serpente que induziu Adão a comer? Vocês já perceberam a pergunta? Primeiro ele está indagando se Jesus está se identificando com a serpente, ok? Mas aí também está fazendo uma pergunta meio que afirmativa de que não foi a serpente que induziu Adão a comer, mas a serpente não induziu Adão a comer. A Bíblia não fala que foi Adão
que foi levada a comer da árvore? Mas a Eva, correto? Então, ele está fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo na pergunta ele está fazendo uma afirmação que não está na Bíblia, porque não é Adão, né? Apesar de que foi para Adão que Deus disse assim, ó, de tudo vocês devem comer, mas da árvore do conhecimento vocês não devem comer dela, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Aí Jesus riu. Jesus devia ser um cara de bom humor, ele devia ter uma alegria, uma coisa. Ele deve ter tido um sarcasmo e disse assim: ele riu e disse: a serpente incitou-os a que comessem da iniquidade, do desejo sexual, da destruição, de modo que Adão pudesse ser útil à serpente. Então, pera lá. Tinha duas serpentes lá no paraíso? Uhum. O primeiro arconte soube que Adão fora desobediente por causa da luz da epinóia que habitava nele, né? Pois esta fazia com que Adão tivesse uma mente mais poderosa que o do arconte. Já pensou? Hum? E Aldabaote queria recuperar o poder que ele mesmo havia passado para Adão. Desta forma, ele fez com que Adão dormisse um sono profundo. Então você já observa aqui que Jesus está explicando a história, mas ele está explicando a história de um outro prisma. Tá? Primeiro ele diz que ele foi que disse para Adão comesse do fruto. Mas, pera lá, não é isso que está escrito na Bíblia, correto? Segundo Jesus, deu uma indicação de que havia uma outra serpente, que a outra serpente insuflou neles, não comer do fruto, mas induziu eles a começarem o processo de cópula, né? Certo? Mas aqui, quando você vem aqui no texto, observa só o que a Eva vai dizer aqui, ó. De fato, da árvore do fruto do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis. Mas Deus não disse isso. Tocar, não. Deus disse não comer. Tá? Então a serpente, você já vê aí que tem a Eva, ela aumentou um pouco mais, além de não comer, não tocar. Tá? Adão, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. No hebraico, e eu diria até no hebraico assim, literal, certamente não morrereis, mas certamente morrendo não morrerás, ok? Porque Deus, aí olha o que a serpente vai falar, está aqui em vermelho, e aí ele diz assim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente. Tudo bem. Tá? Vemos claramente como a serpente falante desmente totalmente a Deus e disse a Eva que se comessem do fruto não morreriam e ainda conheceriam o bem e o mal. E ao comer o fruto, Adão e Eva nos revelam quem é o mentiroso da história. Tá? Aí, olha, presta atenção. Aí em Gênesis 3:7, observe aí o que vai dizer. E viu a mulher aquela árvore, tá? Ela não viu o fruto, ela viu a árvore. Era boa para se comer e agradável aos olhos, tá? A árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu.
e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ok, ambos comem e se dão conta e se dão conta do que é bom e mal. Exemplo, a nudez. Ponto para a serpente. Mas morreram nesse dia, como Deus disse? Não. A gente já percebe que há uma mentira contada pelo próprio Deus. E vamos mais adiante. Vamos observar essa aqui. Ó. Em 5:3:5 diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou filho à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Você percebeu? Hã? Então bora lá. A pequena mentirinha de Deus. Só se equivocou por uns 900 anos de diferença. Quer dizer, Deus diz, olha, se vocês comerem, vocês morrerão. Aí os crentes, né? Vamos lá. Aí o crente vem e diz, não, mas ele não estava dizendo de morte física, ele estava falando de morte espiritual, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Então, não era da morte física, era da morte. O demiurgo, pessoal, ele é o pai da mentira. Foi por isso que Jesus disse que o vosso filho é mentiroso, é um assassino. Ele é assassino desde o princípio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Agora a pergunta é: quem o Jeová matou? Hum? Cá com meus botões, eu tenho uma suave desconfiança de que Javé foi quem matou Abel. Tá? Ele deve ter seduzido o Caim a cometer aquele crime. Os arcontes são terríveis, né? Então você observa que a mentirosa da história não foi a serpente. A serpente não mentiu nada para eles. Disse, não, isso não é verdade. Primeiro, vocês não vão morrer. Segundo, é que eles sabem, eles, tá? Os arcontes, os Elohim, né? Esses seres aí, eles sabem que se vocês comerem do fruto do conhecimento, vocês serão igual a eles, pô. Sai dessa, cara. Né? Mentira. Olha, se Jesus diz aqui na gnose de João que ele foi que indicou Eva para Adão para comer, nem fala que foi para com Eva que ele conversou, né? Ele diz, mas fui eu quem fez com que eles comessem. Então ele é quem? Hum? Ele está se identificando com a serpente. Agora, qual é a outra serpente? Porque o João vai dizer, espera aí, Senhor, não foi a serpente que induziu Adão a comer? Primeiro, a serpente não induziu Adão a comer, induziu Eva.
Então havia uma outra serpente lá, tá? Ele disse: a serpente incitou-os a comerem da iniquidade do desejo sexual, né? Ok? Então havia o quê? Uma outra serpente. Isso indica para nós que provavelmente, meus amigos, esses seres eram meio que reptilianos e deveria realmente estar lá dois seres. Você sabe que no conto dos Anunnaki, o Enlil e o Enki estão sempre juntos. E parece-me que o Enki é essa serpente que vai, porque ele é o deus da sabedoria, tá? Ele é cientista, então o símbolo dele é a serpente, ele vai diz para comer. O que tudo indica é que Enlil teria incitado os dois a terem relação sexual, porque é evidente que eles queriam, né, na tabuleta da Suméria, eles queriam que o Adamu e a Tite, Adamu e a Tiamat tivessem filhos, prole, para quê? Para bora encher de gente aí para trabalhar para nós, né? Ok? Tem essa coisa aí, gente, né? A gente precisa acordar. Por quê? Porque há sempre uma mentira da divindade, né? Esse Deus vem mentindo ao longo do tempo, porque ele não é Deus coisíssima nenhuma. Todo mundo sabe disso. Adão viveu quantos anos? Quase 1000 anos, né? E, e de onde? Foi morte espiritual, meus irmãos. A morte espiritual é a pior, né? Ele vem, né? Com essa conversa para boi dormir. Os filhos de Gadu, os filhos do Yaldabaoth, os filhos de Jeová, os filhos do Javé. Como eles não estudam, eles não sabem disso aí não, gente. Tá? São ceguinhos. Aí ele se equivocou 900 anos de diferença. A Bíblia não diz quanto tempo viveu Eva, tá? Porque não é para a Bíblia, eles não queriam se importar com mulher, tá? Por isso que a Bíblia é toda misógina, assim como quem segue a Bíblia é, né? Você vê que os grandes líderes religiosos, eles amam mulher, eles querem fazer uma lei do aborto onde eles vão punir a mulher com mais severidade do que o próprio estuprador. Eles amam mulheres. Esses caras, no fundo, eu acho que eles não é outra coisa, completamente diferente, tá? É evidente que por causa da grande misoginia, aqui tá, eu nem tinha lido isso aqui, misoginia de Deus, a quem importa muito pouco o destino das mulheres. Olha só, a quem importa muito pouco o destino das mulheres. E eu vou dizer mais, eu vou dizer uma coisa aqui, pessoal, que o Demiurgo está tentando implantar no Brasil, tá? E que se a sociedade, nós como pessoas, não nos opormos a isso, e olha, eu não sou defensor de aborto, mas é bom a gente ter cuidado, porque quando a gente diz defensor de aborto, você precisa entender onde de fato começa a vida, em que momento. Porque a igreja enfiou na cabeça de todo mundo que é segundo a concepção de alguns tal cientista, é no momento da concepção, ali já há vida, ali já existe uma alma, um espírito ou labaracheia. Hã? Será que é de fato assim? Então, eu não sou defensor de aborto, mas eu quero dizer para você que a lei já prevê isso no Brasil. Ela prevê que
quando há risco para a mãe, quando há risco, quando a criança tem uma doença do cérebro, né? Esqueci o nome agora, e, e quando foi em casos de estupro, tá? Até determinado tempo de semana, tá? Ok? Então a lei prevê esses 3 casos. Então está perfeitamente, está aí determinado, ok? O que nós precisamos entender, certo, é que a criança não é uma extensão do corpo da mãe, ok? A criança, ela a partir de determinado momento, um ente, um ser, tá? Mas daí eu não vou entrar na discussão biológica dessa coisa, mas mostrar para vocês que o que está em jogo é a concepção misógina ou misógina do que os caras se importam. Então, para o Demiurgo, pouco importa a questão das mulheres. Tinha razão a serpente falante ao dizer: neste dia não morrerão? Tinha. O que teriam conhecimento do bem e do mal? Ela falou a verdade, a serpente. E que equivocado e mentiroso é Deus ao dizer que nesse mesmo dia morreriam se comessem do fruto proibido? Sim. Resta alguma dúvida sobre quem é o autor da primeira mentira ou o pai de todas elas? Não, né? É. Aqui, ó. Pensem. Quem colocou a árvore no meio do jardim? Primeira pergunta. Quem colocou a árvore no jardim? Colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem foi? Foi o Demiurgo. Quem plantou aquilo lá foi o Jeová, o Javé. Hum, correto? Então preste atenção. Em primeiro lugar, para que você vai plantar algo e você vai dizer assim mesmo: eu vou plantar essa árvore bem aqui. Não. Ah, mas Deus estava testando o livre-arbítrio. Oh, glória a Deus. É mesmo, é? É? Então imagina o seguinte, vamos lá. Você pega, né, constrói uma faca assim bem afiada, um negócio bonito. Aí você bota em cima da mesa e diz assim, o seu filho de 5 anos, 6 anos, olha, não pegue na faca, hein? Pegue na faca, porque ela pode te cortar. Aí um belo dia, de tanto você proibir, ele vai lá, pega a faca e se corta. Quem fez a faca? Quem botou a faca naquele lugar? Quem falou sobre a faca? Ok? Se pergunte. Depois, quem criou a serpente, né? Nossa! Todo mundo sabe hoje que a serpente não era outra coisa senão um outro divino, um ser de uma outra divindade que estava lá. Analisando as tabuletas da Suméria, você sabe que eles colocaram Adão e Eva lá, que era chamado de Adamu e Tiamat, e
largaram lá, né, para que eles procriassem, certo? Mas conta as tabletas sumérias que o Enlil certa vez foi lá no jardim, e quando chegou no jardim, encontrou Adamu e Tiamat vestidos, né? E decidiu que eles deveriam ser expulsos do jardim. Primeiro, na Bíblia, você observa que, para você ver qual o comportamento deles relacionado à mulher. Primeiro, eles expulsam, tá, a Adão, tá, de lá. Eva só sai depois. Adão é mandado logo embora. Sai daí, vai-te embora para lá. Inclusive, aqui nesse texto, é, ele diz o seguinte, né? Enquanto Dabaote percebeu que eles se afastaram dele, rejeitaram, amaldiçoou a terra que havia criado, ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para seu marido. Quer dizer, a Eva estava se preparando para quê? Para manter relação com o marido. Ele era senhor sobre ela, embora ele não conhecesse o mistério que passou a existir por meio do decreto sagrado. Os dois humanos ficaram receosos de acusar Ialdabaote. Ele mostrou aos seus anjos a ignorância que estava nele e arremessou os humanos para fora do paraíso, envolvendo-os em tenebrosa escuridão. O arconte-chefe viu a donzela que estava ao lado de Adão e viu que a luminosa Pinóia havia aparecido nela, mas ainda assim Ialdabaote estava repleto de ignorância. Então, quando a pronóia do todo percebeu o que estava acontecendo, enviou alguns emissários e eles tiraram Zoé de Eva. E o arconte-chefe a violentou e gerou nela 2 filhos. O primeiro e o segundo são Elohim e Javé. Elohim tem a face de urso, Javé tem a face de gato. Um justo, mas o outro injusto. Ele colocou Javé sobre o fogo e o vento e colocou Elohim sobre a água e a terra. E com a finalidade de enganar, chamou antes com os nomes de Caim e Abel. Então, certo? Caim e Abel. Elohim e Javé. Agora, o que está interessante aqui é o que o Demiurgo fez. Violentou Eva e gerou 2 filhos, Caim e Abel. Vocês estão entendendo qual é a consideração que Deus tem para com esses seres? Nenhuma. Para com mulher? Olhem essas igrejas, pessoal. Olhem a igreja católica. No máximo, uma mulher chega a ser freira. O resto acabou. Parou por aí. E nem dá muito pitaco, porque os padres não deixam. Okay? E olha a igreja evangélica. Algumas ainda dão chance de ter pastora. Outras, as mulheres devem ficar em silêncio. Só quando for para dar glória a Deus e fazer o retetê, e aí tudo bem. Mas o senhor da mulher é o marido. Inclusive, quando o marido quer a relação, ela tem que ir, mesmo que ela não esteja com vontade. Tá? Então, esse é o sistema que nós vemos implantado no Brasil. Esse é o modelo que nós estamos vendo presente lá no Congresso Nacional. Gente que quer implantar uma teocracia no Brasil, capturar o Estado para fazer do Estado um Estado a serviço de evangélicos.
e católicos fundamentalistas. Tá? Então aqui a gente mostra tudo. Tá? Então primeiro que a serpente ela é uma divindade, não foi criada pelo demiurgo. Tá? Aqui nesse caso não. Agora ele aqui está fazendo essa pergunta porque ele está indicando que a serpente foi criada por Deus. Não, não foi. Tá? Certo? Quem sabia que ia acontecer e não fez nada para impedir? Deus. O demiurgo sabia. Ora, se ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que ele não fez nada para impedir? Por causa do livre-arbítrio, irmãos. Livre-arbítrio é coisa. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Para, vá. Ponte que caiu. Né? Existe lógica nisso? É claro que não, irmãos. Tem lógica nenhuma. Isso é a coisa mais mentirosa que existe. Tá? Vamos lá. Quem se beneficia fazendo que o homem trabalhe a terra e lhe faça oferendas? Porque qual é o objetivo da criação dos seres humanos? Serem escravos, pessoal. Ou vocês acham que tem alguma outra razão? Tá? Então o demiurgo criou os humanos para serem escravos, fazer oferenda para ele, sacrifícios para ele, queimar e matar gado para eles e oferecer louvor. E os arcontes e o demiurgo se alimentam, pessoal, dessa prisão aqui atrás que vocês estão vendo. Tá? Isso aqui é um grande sugador de energia. Tá? E eles se alimentam disso, escravizam os povos, ok? Essa é a grande verdade. E a gente precisa estar de olho aberto. Por quê? Porque se a gente não abrir os olhos, pessoal, nós ficamos caindo nas mentiras que o demiurgo e os arcontes implantam no sistema. Tá? Muito bem. Certo? Então, portanto, a serpente não tem nada a ver com o Satã. O pecado original foi um trabalho interno. Tá? Ok? O Adão e Eva aqui, né? Outra coisa importante é detectar aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Detectar aqui é que, se lerem com cuidado, em nenhum momento da história que nos narra o Gênesis, se diz que a serpente é Satanás. Em nenhum momento. Tá? Simplesmente se relata que era o mais astuto dos animais do jardim e que depois é amaldiçoada e condenada por Deus. Tá? Porque, ao que tudo indica, quando ele condena a serpente, parece que a serpente tinha pata, tá? E que ela voava. Portanto, se ela voava, porque só pode ter explicação nessa lógica, né? Então, muito bem. Só que o que está por trás dessa condenação? Uma disputa entre Enlil e Enki. O que o Enlil faz, amaldiçoando Enki, ao abrir os olhos do Adamu e da Tiamat, é dizendo para Enki que tu vais ficar permanentemente na Terra. Porque a serpente sempre foi símbolo de cura, sempre foi símbolo de sabedoria. Ok? Portanto, a serpente provavelmente era um outro Elohim, um outro Arconte, um outro Anunnaki que ali estava. E que o Enlil, extremamente aborrecido, resolveu condenar Eva, condenou Adão e condenou a serpente. Né? O trio. Ok? Mandou Adão ir embora e ficou com Eva lá pelo jardim. Né? Certo?
Então, ele diz aqui, né, simplesmente relata que ele era a mais astuto dos animais, que depois foi amaldiçoada e condenada por Deus, tirando-lhes as patas, Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da vida. Concluímos que a serpente do Éden tinha patas, uma espécie de lagartixa falante, talvez. O importante é destacar que até mesmo a maldição contra a serpente jamais se cumpriu, pois ela jamais comeram pó. Ainda não se encontrou nenhuma que faça isso, mas uma mentira de Deus. Há muitas outras, claro, né? Não é senão até o final da Bíblia quando se relaciona a serpente com Satanás, e a si mesmo de uma maneira muito pouco confiável. Mais de 1000 anos depois alguém escreveu: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Etarabacheias, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Opa! Tá vendo, meus amados irmãos? Aqui está o grande mistério da iniquidade, meus amados irmãos. Oh, glória! Vocês estão vendo o que acontece? A serpente do paraíso virou Satanás e virou o diabo. Depois virou Lúcifer, depois virou não sei o que tem mais. Eu acho graça dessas coisas. O grau de imbecilidade de crente é tão grande que a gente tem que abrir são muito manipulados esse povo. Tá? Apenas aqui no final da Bíblia, quando João, um não apóstolo, já bastante velho, sênior, analfabeto, tendo visões, afetado pelo martírio de uma vida de perseguição, recluso em uma obscura gruta na distante ilha de Patmos, nos ensinou a que a serpente antiga é Satanás. Que confiabilidade podem ter suas palavras? Isso parece uma tentativa bastante tosca e amadora dos escritores bíblicos de ligar o início da Bíblia com o fim. De qualquer forma, os antigos israelitas e depois os incipientes cristãos nunca relacionaram essa serpente com Satanás, até que o Apocalipse tenta corrigir esta falha. Então, veja que por quase milhares de anos, em nenhum momento se disse que a serpente era Satanás, que em nenhum momento a serpente era o diabo, nada disso. Aí aparece um suposto apóstolo, porque até hoje o Apocalipse é discutido. Vocês sabem que para entrar houve uma discussão muito grande se entrava o Apocalipse de Pedro ou de João. Eles preferiram colocar o de um João, supostamente o apóstolo do Evangelho, que não tem nada a ver. Hoje os estudiosos são unânimes em dizer que esse Apocalipse não é de João, nunca foi o João. Tá? Certo? Então, o que a gente percebe, pessoal? Que houve toda uma manipulação, tá? Inclusive para montar um Novo Testamento que se encaixasse com o Antigo. Tá? Tá? Colocaram lá um Apocalipse no final para relacionar tudo. E somente no Apocalipse é chamado. Porque Jesus se comparou à serpente, quando ele disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Então você veja que o Esculápio era uma divindade grega que tinha um bastão como uma serpente
na mão. Tá? Símbolo da cura. Então Jesus diz assim, eu, assim como a serpente, eu também, tá? Eu vou curar as pessoas. Tá? Observe que a coisa é interessante, né? Conclusões interessantes. O conceito de equivalência entre a serpente e Satanás é uma ideia tardia, baseada apenas em versículo suspeito e escrito sobre circunstâncias irregulares. Deus é o primeiro mentiroso e o verdadeiro pai da mentira. Se você acha que essa mentirinha de Deus é simbólica, metafórica, fora do contexto ou insignificante, temos más notícias para você, pois Deus é um mentiroso constumaz e incorrigível. Né? Então, se você, meu amigo, descobriu a gnose, você não cai mais na mentira do demiurgo. Você não cai mais na mentira do demiurgo que tem... Eu vou dar os nomes que é dado pelos gnósticos ao demiurgo. Ialdabaoth, Sacras, Samael, Nebro. Tá? E também é chamado até, inclusive, de Miguel. Ok? Mas ele tem outros nomes. Na Bíblia ele é Javé. Nas tabuletas da Suméria ele é chamado de Enlil. Tá? Os arianos ele é Brahma. Para os muçulmanos ele é Alá. Certo? Correto? Ok? Olha aí. Quanta ele se perfigura nesse personagem. Certo? Então tenhamos cuidado, porque as religiões estão baseadas nisso. O cristianismo surge baseado em escritos de Paulo, que foram mexidos, interpolados, manipulados, evangelhos de dois camaradas que nem sequer apóstolos eram, que é Marcos e Lucas, tá? Cartas que são duvidosas até hoje. Ok? Então, quando você descobre, quando eu comecei a descobrir a gnose, gente, aí eu disse, nossa, a coisa é feia, né? Porque o demiurgo, junto com seus arcontes, gente, criou um sistema onde nós somos aqui alimentos para ele. Somos escravos aqui. E ele fica continuamente contando mentira. E quando as pessoas morrem, vem mais uma mentira, porque ele diz que as pessoas, né, que morrem irão para o inferno, irão para o céu, irão para um purgatório, irão para um umbral, irão para colônias espirituais. Tudo mentira, porque ele cria uma falsa luz e leva pessoas para ambientes aonde ele pode manipulá-las. Tá? Porque geralmente são pessoas não despertas, que não acordaram. Meus amigos, tem muita coisa para a gente aprender. Aguarde o nosso próximo vídeo, que a gente vai trazer mais novidades sobre as mentiras de Deus. Forte abraço.